Fala galera, TV Verdão Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Abel Ferreira quer levar o Palmeiras para o tetra da Libertadores, mas notícia que vem do Boca Juniors preocupa treinador. O Palmeiras ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, mesmo com 10 pontos atrás do líder Botafogo, porém antes da definição da competição nacional. A equipe de Abel Ferreira terá o duelo da semifinal da Libertadores de 2023. O adversário será o Boca Juniors, o mesmo que já eliminou o Palmeiras em outras ocasiões, inclusive venceu uma final contra o Alviverde, no Morumbi lotado em 2000, numa disputa de penais. Agora, ironicamente, como o destino é diferente, o Palmeiras surge como favorito pelo que vem conquistando desde 2015. Porém, uma situação não para de perturbar Abel Ferreira. O Boca Juniors hoje tem o uruguaio Cavani no ataque. O jogador chegou recentemente ao clube argentino e mesmo com números abaixo do esperado, conseguiu colaborar na excelente campanha que levou o Xeneize para a fase semifinal. Venda milionária. Palmeiras próximo de acertar transferência de grande nome do ataque. O Palmeiras está próximo de fechar importante venda. O clube alviverde deve receber valor milionário na negociação. Com foco total na semifinal da Libertadores, o Palmeiras vem planejando as partidas contra o Boca Juniors visando chegar na terceira final de Libertadores em 4 temporadas, todas sob comando de Abel Ferreira. Mesmo fazendo jogo duro para liberar seus principais jogadores, a presidente Leila Pereira deve fechar uma venda em breve. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras está próximo de fechar a venda de Ivan Ângulo para o Orlando City da MLS. Com poucas oportunidades desde que chegou no Palmeiras, o jogador foi emprestado diversas vezes e agora deve ser liberado ao Orlando City, clube que joga atualmente. O Palmeiras deve receber cerca de 1,5 milhões de dólares por Ângulo. A informação foi confirmada pelo representante do jogador, André Cury. Théo José não fica em cima do muro e elege o melhor treinador do futebol brasileiro. O renomado narrador esportivo Théo José participou recentemente de uma dinâmica de perguntas rápidas no TikTok, onde teve que responder sobre o mundo do futebol. No entanto, uma das respostas de Théo José chamou a atenção dos espectadores quando questionado sobre quem, na sua opinião, é o melhor técnico de futebol brasileiro. A resposta de Théo José foi clara e direta. Ele indicou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, como o melhor treinador do Brasil. Essa escolha destaca a impressionante trajetória de Abel Ferreira no cenário do futebol brasileiro desde sua chegada ao comando do Palmeiras em 2020. Abel Ferreira ganhou notoriedade ao liderar um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Sua chegada foi marcada por desafios significativos, mas também por conquistas surpreendentes. No seu primeiro ano no comando da equipe, Abel conduziu o Palmeiras à vitória na Copa do Brasil e, de forma ainda mais notável, a conquista da Copa Libertadores no mesmo ano. Esses feitos notáveis solidificaram sua reputação como um técnico de destaque. As palavras de Théo José podem gerar discussões animadas entre os fãs de futebol e destacam a importância do trabalho de Abel Ferreira no desenvolvimento e sucesso do Palmeiras. A trajetória do treinador português no Brasil continua a ser um tópico de grande interesse e debate no mundo do esporte. 2 milhões de reais por mês, a contratação perfeita. Bruno Henrique aparece no Palmeiras como pauta através do Nicola revelando dica de negócio. A torcida do Palmeiras sempre vem batendo na tecla que o clube não consegue investir em jogadores de renome ou trazer atletas acima da média porque simplesmente demora muito para fechar os negócios. Quando Roberto Pereira foi especulado, o temor do palmeirense era esse e acabou se confirmando. O meia-atacante acabou recusando a oferta do Verdão e permaneceu na Europa, com novo contrato junto ao Udinese. É mais um jogador aprovado para vestir a camisa do Alviverde, mas o diretor de futebol Anderson Barros não consegue sucesso nas tratativas e acaba perdendo a chance de negócio. Nesta quarta-feira 13, o jornalista Jorge Nicola deu uma opinião bem interessante em seu blog no portal R7. De acordo com o comunicador, o Verdão causaria um impacto muito grande na contratação de Bruno Henrique do Flamengo. Atacante só tem contrato com o rubro-negro até dezembro deste ano. Ele seria um jogador ideal para suprir a ausência de Dudu. O Verdão desembolsaria pagando ao jogador as luvas, como ficou conhecido o prêmio pela assinatura do contrato. Um pacote de 2 milhões de reais mensais, ainda inferior aos 2,1 milhões de reais de Dudu, disse um trecho da reportagem. Fernando afirma que quer voltar ao futebol brasileiro. Volante vai deixar o Sevilha. O volante Fernando anunciou recentemente que deve deixar o Sevilha em 2024. O jogador afirmou que os destinos possíveis são Portugal e Brasil. Fernando tem longa passagem pela Europa e jogou por Porto, Manchester City, Sevilha e Galatasaray. No Brasil, ele jogou pelo Vila Nova. Nas últimas temporadas, o jogador foi especulado no Palmeiras, porém, as negociações não avançaram. Ele está no Sevilha desde 2019. O volante Fernando afirmou recentemente ao jornal Marca que deve deixar o Sevilha na próxima temporada. Ele deseja voltar ao Brasil ou então para Portugal.
Mesmo com idade avançada, Fernando é um nome valorizado no Brasil e diversos gigantes do futebol brasileiro estariam interessados na contratação do volante de 36 anos. Ele também negociou com o Vasco e também com o Al-Ahly na última janela de transferências, porém, as negociações não avançaram. O Palmeiras tem interesse na contratação dele. Richard Rios foi convocado para defender as cores da Colômbia nas 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Nessas partidas, a seleção colombiana somou 4 pontos e está na 3ª colocação. Porém, nem tudo foi bom. O volante palmeirense acabou não somando nenhum minuto em campo e não fez sua estreia pela sua seleção. Dos 4 atletas do Verdão, ele foi o único que não jogou. Vale lembrar que na primeira partida ele sequer foi relacionado e nem ficou no banco. No segundo duelo, ele ficou o jogo todo entre os reservas. Em postagem em seu perfil oficial no Instagram, mesmo sem ter recebido oportunidades dentro de campo, o jovem meio-campista colombiano se manifestou sobre a chance de ser convocado. Obrigado, Pai Deus, por esses lindos momentos. Fé que tudo vem. O ídolo palmeirense Valdívia elogiou Rios. Ele é jovem e lhe faz muito bem jogar no Brasil. O futebol de lá não te dá muito tempo para pensar, então você tem que fazer as jogadas rapidamente em 2 ou 3 segundos. E ele se encaixou muito rápido para essa demanda. Lá se joga muito, a exigência é alta. E ele é um jogador dinâmico, de boas tomadas de decisões, posicionamento e está sempre bem localizado em campo. Acho que isso pode dar muito futuro para ele na seleção colombiana. Agora, o Palmeiras volta a campo na noite da próxima sexta-feira, 15 às 21h30, contra o Goiás, pela 23ª rodada do Brasileirão. No momento, em relação à tabela da Liga Nacional, o Verdão é o atual segundo colocado da competição com 41 pontos conquistados. O Palmeiras vive mais um ano extremamente vitorioso em 2023. Além de manter praticamente todo o time super vitorioso nos últimos anos, o Verdão venceu o Paulistão e a Supercopa do Brasil na atual temporada, além de estar na semifinal da Libertadores pela 4ª vez consecutiva, feito que não acontecia desde o Santos de Pelé. Já de olho no mata-mata que acontecerá no fim de setembro e no começo de outubro, o Palmeiras começa a se preparar para encarar o Boca Juniors, Argentina. Apesar do elenco alviverde ser considerado mais completo e ter mais qualidade individual, a equipe chinesa nunca foi eliminada pelo Palestra na história do torneio, algo que pode pesar. Dito isso, além de precisar melhorar a questão ofensiva ao longo dos jogos que restam até encarar o Boca, o Palmeiras precisa voltar a marcar. Afinal, o último gol dos comandados de Abel Ferreira aconteceu no dia 27 de agosto, na vitória por 1-1 sobre o Vasco. Desde então foram 2 empates por 0-0 contra Deportivo Pereira, Col e Corinthians. O Palmeiras vive mais um ano extremamente vitorioso em 2023. Além de manter praticamente todo o time super vitorioso nos últimos anos, o Verdão venceu o Paulistão e a Supercopa do Brasil na atual temporada, além de estar na semifinal da Libertadores pela 4ª vez consecutiva, feito que não acontecia desde o Santos de Pelé. Já de olho no mata-mata que acontecerá no fim de setembro e no começo de outubro, o Palmeiras começa a se preparar para encarar o Boca Juniors, Argentina. Apesar do elenco alviverde ser considerado mais completo e ter mais qualidade individual, a equipe chinesa nunca foi eliminada pelo Palestra na história do torneio, algo que pode pesar. E você, torcedor, o que acha de Fernando no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.